Dallagnol, pelo visto, pelo que tá aparecendo, não existe mais imprensa no Brasil. O Deltan Dallagnol, ele foi no Roda Viva, que também poderia se chamar Roda Dando Bote. Acredite se quiser. A Vera Magalhães, você deve lembrar dela, né? É jornalista. Ela, sem ler o projeto das fake news, pelo menos parece que ela não leu, ela acusou o Deltan de fazer fake news no programa, quando ele falou que o projeto das fake news poderia censurar quem compartilhasse alguns trechos da Bíblia, ou até mesmo interpretações que pessoas fazem da Bíblia. E ela acusou ele de fazer, né, de criar uma fake news durante o programa, só que isso estava no projeto, estava escrito, só que foi alterado. Se você pensar bem, quem diz que está lutando contra fake news está criando a própria fake news. É absurdo demais. E pior, fica acusando o outro de estar criando sem ao menos ter lido o projeto. Pelo menos é o que parece, né? Não leu. Só pra vocês terem uma noção, galera, como que a imprensa tá sem noção nesses últimos tempos. Olha só isso aqui. Indígenas fecham o principal BR de Rondônia em manifestação contra a PL do marco temporal. Manifestação é pacífica e conta com a presença de lideranças indígenas de vários municípios de Rondônia. Aí você vê, enquanto eles colocaram na matéria, né, que a manifestação foi pacífica, eles botaram essa foto aqui na matéria. Olha só o que aconteceu. Queimando pneu. E a manifestação foi pacífica. Deviam estar queimando pneu com muito amor, né? Olha, se isso foi manifestação pacífica, já pode colocar o Naldo, né, como garoto propaganda da violência contra as mulheres. E fora isso, também teve outra bizarrice. Olha só os manifestantes, que segundo os jornalistas eram índio. Olha só, esse cara aqui, olha isso, parece índio. Olha bem pra cara dele, vê se ele parece índio. E tá parecendo aquele programa do Gugu, que ele se pintava pra poder fazer o táxi do Gugu e ninguém reconhecer ele. Olha esse outro cara aqui, vê se ele parece um indígena. Você não sabe se é uma manifestação indígena ou se é o grupo Village People se apresentando. A gente fica na dúvida, né? É uma dúvida cruel. E olha só o vídeo do Deltan Dallagnol ensaboando a Vera Magalhães, que estava totalmente desinformada sobre tudo pra poder fazer essa entrevista. E ainda tentou imputar o Deltan, né, fake news, ao vivo. Ao criticar o projeto de lei das fake news, o senhor usou as redes sociais para dizer que caso o projeto fosse aprovado, versículos da Bíblia seriam censurados ou banidos. Aí você vê como que o jornalismo hoje no Brasil não sabe fazer uma mínima interpretação. Se no projeto estava escrito que não poderia fazer críticas sobre identidade de gênero, você imagina se um religioso postasse nas redes sociais um versículo da Bíblia para poder falar sobre isso. É só usar a lógica, né? O que iria acontecer? Iria ser censurado. É uma questão de lógica, bom senso, enxergar o que está escrito. Só que parece que o jornalismo hoje não consegue fazer mais isso. Queria saber de onde o senhor tirou isso, que é claramente uma fake news. Tá vendo? Quem que vai falar o que é fake news ou não, se o projeto for aprovado? Dá pra entender agora, né? Vera, por que uma fake news? Não é uma fake news. Basta o projeto você ler... de lei não pode editar a Bíblia, deputado. Não, Meu mas Deus ele controla o que céu, se diz e o que cara. não se diz nas redes Meu sociais. Eu vou explicar Deus isso pra do você. céu. Tem um projeto de lei que foi aprovado pelo Alessandro Vieira, versão Alessandro Vieira aprovada no Senado Federal, certo? Esse projeto era bom, tá? Tem um projeto que foi aprovado na União Europeia. Aquele projeto é bom. Aí, quando o projeto veio para a Câmara, entra o governo, entra o Orlando Silva, do PCdoB, do Partido Comunista, e passa a desenvolver dois problemas ali dentro. Primeiro, ele cria uma série de brechas sobre o que pode ou não pode ser dito, e ele cria ainda uma agência de controle governamental sobre o que se diz. Olha que absurdo. Foi retirada do projeto. Não, calma. Teve Calma, várias, escuta. mas você tem que ver em que momento que eu fiz essa crítica, certo? Foi retirado depois que fizeram muita pressão. Se eu fiz Até ao o momento da final. crítica... Não, eu fiz a crítica em relação a esse ponto especificamente num domingo e numa segunda, quando eu recebi uma versão do projeto em que trazia uma série de brechas que eu vou explicar. Como é que esse projeto ele tratava de regulamentação de redes sociais? Primeiro, se espalhou que ele regulamentava supostamente fake news. Um artigo tratava de fake news, que tratava de fake news em processo eleitoral. De resto, ele regula conteúdo ilícito na internet. No artigo 7º, ele trazia que as redes sociais vão controlar riscos sistêmicos. No artigo 8º, fala que em relação a esses riscos sistêmicos, as plataformas, as redes sociais têm que moderar o conteúdo. O que é moderar o conteúdo? É controlar o alcance ou tirar o acesso, ou derrubar aquele conteúdo. Aí que fica a pergunta, quem que vai considerar o que tem que ser moderado ou não? Bom, acho que já dá pra saber, né? Quando Tá? tem crime Restringido ao caso. ou algum tipo de Os riscos incitação sistêmicos do 7º. Não era só crime, aí que tá o problema. Eu vou explicar. E tinha o artigo 11, que estabelecia um dever de cuidado. Esses são os 3 artigos centrais. E aí, criava ainda colocava nas mãos do governo a criação de um órgão
para multar pesadamente redes sociais que não moderassem adequadamente o conteúdo. E foi aonde o YouTube, Facebook, Instagram ficou desesperado, porque eles sabiam que iriam ser soterrados por medidas judiciais, e foi quando eles começaram a entrar em contato com os influenciadores para poder alertar sobre esses riscos. Porque, é claro, né, se acontece isso com as redes sociais, consequentemente, elas podem parar de operar no país, porque com certeza eles não vão conseguir dar conta de responder todas as medidas judiciais e arcar com todos os processos. Então isso é uma consequência óbvia. Agora vamos para o problema. O artigo 7º, que tratava de risco sistêmico, falava o seguinte: as plataformas vão ser obrigadas a controlar riscos sistêmicos que digam respeito a direitos fundamentais, igualdade de gênero, ideologia de gênero, identidade de gênero e por aí vai. Não tem ideologia de gênero no projeto. Não tem ideologia não, tem identidade de gênero. O que seria, hein? Nossa senhora, o que seria identidade de gênero? Ai, ai. Identidade de gênero, igualdade de gênero... Quando há crimes contra essas coisas. Não, Vera. Você tem que pegar a versão do projeto da segunda-feira, quando eu fiz esse vídeo. Pega essa versão do projeto, você vai ver. Tinha identidade de gênero, depois ele tirou. Por quê? Olha que vergonha que ela tá passando, hein? É consequência, né? De ir despreparado pra entrevista. Porque se reclamou, porque ia censurar uma série de expressões. Então, se um pastor ia a uma igreja e dissesse casamento é só entre homem e mulher, não me importa qual é a sua opinião, qual é a minha a respeito disso. O ponto é, dentro de uma religião, a pessoa pode falar isso? Independentemente de concordar ou não com o conteúdo, eu defendo que sim, que o pastor ele tem legitimidade para falar isso, que ele tem autoridade para falar isso no âmbito da religião. E isso vai para a rede social. A maior parte das pregações hoje são assistidas pela rede social. Eu, vários domingos, eu fico em casa assistindo pela internet as pregações da minha igreja. E aí, como é que as plataformas vão gerenciar esse risco sistêmico? Vai tirar tudo Elas lá. vão fazer uma análise humana, colocar uma pessoa para analisar frase a frase o que a pessoa diz. Não, ela vai colocar algoritmos, vai colocar automatização dessa derrubada de alcance de rede social. Lá longe que nem o relator do seu projeto. Não. Quem me disse isso foram as próprias redes sociais passando no Congresso. Essa foi a minha interpretação. Alguém anotou a placa do caminhão? Nossa senhora, hein? Passou por cima. Aí depois vieram as redes sociais e elas confirmaram isso. O que elas disseram? Olha, a gente não tem como entrar no detalhe... Engraçado que ela fala, não, isso aí é interpretação, isso não vai acontecer. As próprias redes sociais estão falando isso, mas é a interpretação. Não, isso aí é da sua cabeça, é incrível. Quando que a pessoa está usando isso para ser homofóbico, atacando pessoas homossexuais, por exemplo, ou quando a pessoa está fazendo isso num contexto religioso, expressando a fé dela. Então, para nos prevenir daquelas multas gigantescas que o governo vai aplicar, o que a gente vai fazer? Acontecer? A gente vai derrubar, a gente vai restringir o alcance, vai restringir a repercussão. Ou derrubar ou restringir a repercussão, porque, de novo, isso é automatizado. Uma das cláusulas de restrição do discurso era violação a direitos fundamentais. Vera, direito à personalidade é direito fundamental. Direito à imagem é direito fundamental. Se eu fizer uma crítica muito dura contra o governo, se alguém xingar um corrupto, isso é um atentado à dignidade daquela pessoa. Isso deve ser derrubado? Na minha visão, não. Agora, quando se cria essa regra de que violações a direitos... Para isso já se existe justiça, gente. Meu Deus do céu. É só aplicar as leis da forma correta. Os caras querem inventar cada vez mais coisas. Direitos fundamentais. Estava bem expresso assim, violações de direitos fundamentais, riscos relacionados, sistêmicos relacionados a violações de direitos fundamentais. Quando se cria essa regra, as plataformas, se não quiserem tomar uma ampla multa do governo, que vai ficar ao arbítrio do governo aplicar, elas vão derrubar tudo quanto é xingamento, tudo que tenha determinadas palavras. E isso é o que mais querem, né? A gente até pode presumir, né? Quem que quer isso? Isso vai restringir o alcance. Isso é restringir o alcance, por exemplo, de versículos bíblicos que falam que dentro do lar existe uma liderança do homem sobre a mulher. De novo, não importa se você concorda ou não com isso, se eu concordo ou não com isso, importa que isso está na Bíblia e isso feriria aquela cláusula específica de igualdade de gênero prevista no artigo 7. Aí você imagina se essa lei está valendo. O Deltan já iria sair do programa como autor, né, e criador de uma fake news ao vivo. Porque você viu, né? Ela, mesmo sem ela ler o projeto, pelo menos é o que parece, o próprio Deltan falou que isso estava no projeto, depois foi retirado do projeto. Ou seja, ela tem que pegar a crítica dele no dia, né, que ele falou. Porque o projeto é alterado em diversos dias. Tirando o parâmetro disso aí, pelo que parece, ela não leu o projeto. E ela ainda falou que ele criou uma fake news. Olha só a situação, olha que bizarro. E enquanto isso, uma jornalista tomou porrada na comitiva de imprensa do Maduro, pelo que parece, pelos seguranças dele. Aí você entra no Twitter dessa senhora pra ver se ela falou alguma coisa a respeito disso. Olha, é o que eu falei já em vários vídeos aqui do canal. A gente tá entrando numa era, galera, que a mentira, ela só vai se tornar mentira dependendo de quem fala. Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito dessa situação. Assista também os vídeos anteriores a esse, é só você clicar aqui na tela e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.